A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pastores e obreiros. Que Deus o abençoe a cada um. Tenha um ótimo dia, hoje é dia 13 de abril de 2026, o dia, o ano e o mês que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus. Exortação à prática da santidade. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 3 a 8, vamos ver. Vamos ler e vamos orar e meditar, amém? Diz a palavra de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De certo, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, se a tua palavra, Pai, que essa palavra entre no coração do homem, da mulher, do irmão e da irmã, do pastor, do obreiro, da criança, do adolescente, do jovem, dos meus vizinhos, para a salvação. Deus abençoe. Amém. Amados e queridos irmãos, é com muito carinho, com muito prazer, eu quero vos dizer, Deus, esta é a vontade de Deus, que você, eu, você, nós, a vossa santificação. Vamos entrar numa área séria e pura. Santificação não é aquilo que nós pregamos, ou que entendemos, ou que queremos ouvir. Santificação é uma entrega ao Senhor Jesus Cristo para que Ele nos purifique dos nossos maus hábitos, dos desejos da carne, porque nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Por isso, de Deus a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, ponto e vírgula. Vamos se abster. Jesus Cristo foi bem claro quando usou o profeta, o apóstolo Paulo, que também era profeta, para dizer que é o desejo, é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nós abstenhamos da prostituição, porque é o pecado que mais entristece a Deus, porque quando prostituímos, pecamos contra o corpo, que é a armadura, a criação, a feitura de Deus. Meu irmão e minha irmã, não prostitui. Tenha seus desejos, a necessidade, a angústia, a falta, mas não prostituam para a vontade de Deus, a vossa santificação. Tenha uma vida santa, entendeu? Abstenhando-se de toda prostituição da mente, no coração, na alma, no corpo. O seu corpo, meu corpo, é templo do Espírito Santo.
Se o apóstolo está escrevendo para abster, é porque isso vem ao homem, vem à mulher. Mas abstenha-se, porque essa é a vontade de Deus. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Veja bem, existe uma coisa além da santificação, a honra. Um homem com um corpo desonrado, uma mulher desonrada por prostituição, ela não é só uma mulher pecadora, é uma mulher sem honra. Se te pecar e ninguém te conhecer naquele lugar onde você está, você carrega sobre ti o pecado da prostituição. Mas ninguém te desonra porque não conhece o seu pecado. Mas quando todo mundo sabe que você é uma mulher que vive se prostituindo, você é uma mulher de pecado, um homem de pecado, mas é um homem ou uma mulher sem honra. E a tristeza que Deus fica é saber que o homem ou a mulher que ele crê, ele fez a sua imagem e semelhança, está pecando contra Deus, usando o corpo que Deus fez para louvar o nome dele, para prostituir, para viver navianamente, para fazer a vontade do ser humano. E além de tudo, ele está desonrado. Ninguém a honra porque é uma prostituta, um prostituto. É um homem do pecado, mulher do pecado, e você é templo do Espírito Santo. Minha irmã, o que é a prostituição para você? É ter mais de um homem? Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus é a prostituição. No Antigo Testamento tinha prostituição santa. Pessoas se prostituíam no altar, está entendendo? Com lasciva. Minha irmã, quando você chama a atenção de um homem, você está se prostituindo, usando o corpo que Deus fez, a sua imagem e semelhança, para chamar a atenção de um homem. Isso é prostituição. E uma mulher sem honra, porque uma pessoa que honra o seu corpo não vai mostrar para outras pessoas. Está entendendo? Vai guardar. Diz, tem um dono esse corpo. O seu corpo não é teu, é do seu esposo. Primeiro disso é de Deus. É templo e morada do Espírito Santo. Por isso só o seu esposo, a sua esposa, pode tocá-la. Porque cada um de vós saiba, isso é eu e você, nós temos que saber possuir o nosso próprio corpo em santificação e honra. Minha irmã ou meu irmão, ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Ser tentado é normal, porque Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. E a tentação é que faz. O que entrou o pecado no jardim do Éden? Foi a tentação na vida de Eva. Entendeu? E Adão, após de Eva dar a fruta, a vigilância dele não existiu. A tentação foi sobre Eva. A vigilância foi Adão que não teve. Então você, minha irmã, guarde o seu corpo. Possui seu corpo em santificação. Você é uma mulher de Deus. Não toque no seu corpo, não faça marca. Não fure, não pinte o seu corpo. É templo do Espírito Santo. Santifica e honra, para que quem olha para você vai dizer, é uma mulher de Deus. Ainda que alguém tentar, fuge da tentação. Guarda o corpo, o templo do Espírito Santo,
porque essa é a vontade de Deus. Fuge da prostituição. O desejo da prostituição provém pela necessidade e a tentação. Mas suportai, santifica, guarda, possui esse corpo em santificação e honra. Não com um desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O desejo das relações, do sexo, do abraço, do beijo, de falar o que não agrada a Deus, tocar e ser tocado. Mas isso é coisa para não faça isso como faziam os gentios que não conhecem a Deus. Igreja, veja bem, você, igreja, não é gentil. A igreja é a propriedade única de Cristo. Veja, tem duas propriedades na terra. Israel, a propriedade de Deus. Mas Israel era uma nação. A nação não recebia o Espírito Santo, mas o sacerdote, os profetas, os levitas, eles recebiam o Espírito Santo. Eles não podiam prostituir-se. A nação de Israel pecava, mas o levita não. O sacerdote não podia. Quando pecava, era tratado com rigor de Deus, porque recebia o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você recebeu o Espírito Santo. Você tem a pessoa bendita do Espírito Santo no seu coração, nos seus lábios, nos seus olhos, nas tuas mãos. Você mente, você engana as pessoas, você compra e não paga, você fala palavreado, você deseja o homem ou a mulher do outro. Como é a sua vida? Como é a minha vida? Meditando na palavra de Deus, nós somos igreja. Não vamos ter esse desejo de lascívias, como gentios que não conhecem a Deus. Porque você agora é conhecida de Deus e conhece a Deus. Nós somos igreja, temos o Espírito Santo, por isso não podemos pecar. Nós, quando temos fraqueza, temos necessidade, o inimigo está ali para tentar, porque ele vem tentar o próprio Jesus. Mas esforça-te e desvia todas as coisas. Vos abstenhas de prostituição física e mental, espiritual, tudo que prostitui que faz entristecer a Deus. Não com desejo lascivo, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Meu irmão, não ofenda ninguém na matéria. Não defraude o teu irmão ou a tua irmã. Ame, respeite, ore, abrace, beije o seu irmão e a sua irmã com amor de Deus. Sinta o desejo, a necessidade desse irmão e dessa irmã, a angústia que ela passa. Sinta isso, porque você ou eu vamos aproveitar da fraqueza do irmão ou da irmã. Porque o Senhor conta todas essas coisas. Ele é contra, o Senhor conta todas essas coisas, como antes avisamos. E testificamos claramente, é o vingador. Não fala nada nesta matéria. A ninguém ofenda. Porque Deus é vingador daqueles que ofendem o seu semelhante. Daquele que deseja
que oprime, daqueles que abusam, daqueles que mentem, aquele que prostitui no seu coração. Meu irmão e minha irmã, seja um homem aberto, uma mulher aberta para conversar, falar aquilo que você deseja, que você sente, as suas fraquezas, mas não seja um Aminon. Não tenha aquela lasciva que ele tinha com a sua irmã. Oh, coisa difícil. Uma irmã está abraçado com o irmão, conversando e expondo a sua vida, a sua necessidade, a sua angústia, a sua tristeza, e esse irmão está olhando para ela como mulher, como coisas, sendo um pregador. Essa mulher está sofrendo um incesto espiritual. Ela está confiando em você e em mim. Está se abrindo o coração pelas suas necessidades. Em vez de nós orarmos, dar uma palavra, dar um ombro amigo, se colocar no lugar da angústia, nós começamos a desejar essa mulher começa a desejar esse homem. Isso é uma lascívia, isso é uma prostituição. É difícil. Quando existe um pecado de adultério, ambos escolheram, assume-se a culpa, mas nesse pecado, aí só ele ou você, irmão ou irmã, que está vendo o outro como homem, o outro como mulher, o desejo, é que está pecando, porque a outra está se abrindo, derretendo o coração, dizendo tudo que falta, que necessita, a angústia que passa, sem saber que está sendo tragada pela mente humana. Amado, e todas essas coisas o Senhor é vingador. Como antes avisamos e testificamos claramente, Deus é o vingador. Deus um dia vai conversar com você, vai comigo, com nós, e vai dizer por que você desejaste a minha filha, a tua irmã, como mulher. Quantas vezes você sonhou tendo um relacionamento com ela, ou você, mulher, quantas vezes tem sonhado com um homem, com este homem que é o seu irmão em Cristo Jesus. Ame, conversa, se abrace, se abre o coração, peça ajuda e ajude. Ame e seja amado. Foge de todo tipo de prostituição. Se abstenha mesmo. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Deus não nos chamou para a impureza da igreja do Senhor. Ele nos chamou do mundo para a pureza, não para a impureza. Ele nos chamou para ter um coração puro. Ele nos chamou para nós termos uma mente pura, a mente de Cristo, o coração de Cristo Jesus, um coração amável, um coração manso, um coração sincero, uma mente sã, sem parar, e sim para a santificação. Ele não nos chamou para a impureza, ele nos chamou para vida de santidade. Seja um homem santo, seja uma mulher santa. O que é ser santo? É tirar de você, do seu corpo, da sua mente, do seu coração, dos seus olhos, dos seus pés, do seu corpo, dos seus desejos, todo o mal, tudo aquilo que lhe apraz e não apraz a Deus. Não deseja a mulher do seu irmão, não deseja o marido da sua irmã,
não deseje a jovem adolescente, não deseje a mulher. Lembre-se, Deus te concedeu uma companheira. Ame, abrace, cuida, porque Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua vida, da sua saúde, para que você e a sua companheira sejam felizes. Mas foge de todo tipo de prostituição. Se alguma coisa de prostituição te faz você vulnerável, afaste disso. Se um diálogo com um grupo de irmãos ou amigos te faz você vulnerável, afaste. É melhor você estar dentro de sua casa, sozinho, sentado, deitado, meditando na palavra de Deus, na santidade de Deus, do que estar no mundo, alegrando com os amigos e amigas, irmãos e irmãs, que às vezes não vê pecado em nada, sabendo que entristece a Deus. Meu irmão e minha irmã, o seu corpo é maravilhoso. Olha, irmã, para os seus cabelos. A mantilha é o véu que Deus deu para cobrir o seu corpo. Olha para os seus lábios, diante do espelho, os lábios lindos que Deus o fez, para que desses lábios saia palavras agradáveis, palavra santa, palavra de vida eterna. Por quê, minha irmã? Olha para os seus olhos meigos, bonitos, olhos santos, que olha para um homem e vê Cristo na vida deste homem, nessa mulher, nesse jovem. Olha para essas mãos lindas que você tem, que Deus deu a unção do Espírito Santo para impor nos enfermos a curar, para repreender os demônios. Olha para esse coração maravilhoso que você tem, que bate compassadamente. É puro, é sincero, amoroso, que Deus colocou em você. Um coração perdoador, um coração amável, um coração que chora por aqueles que estão chorando. Meus amados, olha para os seus pés, minha irmã e meu irmão, os pés santos que Deus preparou para que você vá levar a palavra aos necessitados. Por isso você não pode prostituir, por isso você não pode se pintar, não faz nada que entristece a Deus. Você quer ter os dons do Espírito Santo para glorificar o nome do Senhor? Medite na palavra. Se afasta, porque Deus não nos chamou para impureza. Quando você pinta, corta os seus cabelos, coloca roupas extravagantes, mostrando o corpo, você está fazendo impureza com o seu corpo. Mas Ele chamou para santificação. Veja no versículo 8, de Sartes, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem. Quem rejeita essas coisas, a vida de santidade, não rejeita o homem. Não, e sim a Deus, quem também vos dá o Espírito Santo. Quem rejeita isto que estou vos falando, não rejeita a mim, mas sim rejeita a Deus, que vos dá o Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não temos condições de dizer no futuro não sabia, porque nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo dado por Deus, que vai dizer que eu ignorei uma vida de santidade, que você ignorou uma vida de santidade.
Amado, não precisa colocar vírgula e ponto no que você não pode fazer, minha irmã, no que eu não posso fazer. Tudo aquilo que fere a santidade de Deus é prostituição, é pecado, é lascívia, distancia-nos de Deus. Podemos estar na igreja, levantando as mãos, pregando a palavra segundo o nosso entendimento. Mas por que nós não pegamos a palavra e pedimos ao dono da palavra que nos revele esta palavra para a igreja dele? A igreja é santa, está aguardando a volta de Jesus Cristo. Como está a igreja para subir? Lembra-se, minha irmã, lembra-se, meu irmão, o profeta recebeu uma ordem: não faça calvas no seu corpo, nem tire o seu bigode. Amados, Deus, Ele é um Deus das mínimas coisas. Aquele Deus que falou, olha, não adulterarás, não prostituis. Ele disse também, não matais. Eu não posso matar ninguém. Se eu não prostituir, não adulterar, mas eu matar, eu sou pecador e perco o direito de entrar nos céus. É a misericórdia de Deus, é a causa, a razão pela qual eu tenho certeza da vida eterna. Meu irmão e minha irmã, medite nesta palavra, medite, ouça com atenção pura, olhando para Jesus Cristo, essa live, e toma para si, e orienta os irmãos e as irmãs que ouçam. Envia para frente. Sempre que você ouvir, dê um like. Se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante e mande para este mundo, aonde alguém ouvir esta palavra. Porque neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Disse Jesus, eu venci o mundo. Para nós vencermos este mundo, nós temos que ter esta qualidade, simples e obediente. Desviar de todo mal, abster-se de toda prostituição. Andar numa vida de santidade, buscando essa vida de santidade, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso levantar, no nosso caminhar. A nossa palavra tem um piso. O mundo está olhando para nós e está dizendo quem somos nós. Como o mundo está, veja, o desejo de Deus era que o mundo de então louvasse o nome do Senhor Jesus Cristo pela nação de Israel. Mas a nação de Israel entristeceu a Deus. Pecaram muito, mas era nação. O intuito de Jesus Cristo hoje é que este mundo pecador vê-se a Cristo Jesus na igreja, que Ele deu o Espírito Santo que estava nele para a igreja. Olha os pecados que a igreja está se fazendo, se metendo na política, na mentira, no adultério, na prostituição física e espiritual. Mais uma vez o Pai está entristecido. A nação de Israel, o mundo não glorificou a Deus pela nação de Israel. A nação de Israel pecava e julgava os outros. Mais uma vez ali Jesus Cristo veio e deu, comprou uma igreja, um povo especial com o sangue dele. Deu o seu Espírito e tornou os céus. E essa igreja
se prostituiu espiritualmente e fisicamente. Hoje ele não sabe mais quantas jovens puras tem numa igreja onde tem 100 jovens. Quantos jovens puros. Aonde está a pureza, a santidade? E Deus entristece. Fica triste por causa da nossa vida. Como nós estamos, a igreja, como está o pastor Antônio, se Jesus buscar a igreja hoje ou se me chamar hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo, me ajudem em oração, porque o meu tempo na terra está vindo. Eu já estou dentro de 76 anos. Com certeza, não tenho muito tempo aqui, mas todo o tempo que eu tiver, estarei orando, meditando na palavra e dizendo para os nossos jovens, para as crianças e adolescentes, pastores e obreiros, irmãos e irmãs, ame, perdoe, abrace, chore, rie, alegre com aqueles que estão felizes, mas desvia de todo mal, desvia de todo mal, santifica, honra, mas sempre desvia do mal. É vontade de Deus, santificação. Que vos abstenha de todo desejo mal. Minha irmã, Jesus Cristo vos ama, Jesus Cristo nos ama. Aonde está o seu problema? Onde está a dor, a tristeza, a angústia, a infelicidade, as doenças? Eu quero te apresentar a pessoa bendita do Espírito Santo. Chama ele para morar contigo, entra no seu coração e tira a lascívia, tira a murmuração, as contendas, divisões, a prostituição física e espiritual que há dentro do seu coração, a lascívia, e glorifica o nome do Pai com o seu corpo, com a sua mente. Seja uma mulher, um homem, que Deus se agrade. E assim toda enfermidade cairá por terra, toda angústia, toda tristeza cairá por terra, toda barreira sairá, porque Jesus Cristo está contigo. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a família, ora pela minha família, ora por mim, ora pela igreja, pelos pastores. Não fale mal do seu pastor, não fale mal do seu irmão, louve e glorifique o nome do Pai. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.